151, eu acho que eu já fiz essa questão, eu acho que caiu hoje novamente essa questão. Então não foi por acaso, eu acho que eu fiz há pouco tempo. Lá na Revista Espírita de 1860 se encontra esse texto de Allan Kardec e também o que é o Espiritismo. A alma conserva as afeições que tinha sobre a terra, ela conserva todas as afeições morais. Não esquece senão as afeições materiais, que não são mais da sua essência. Por isso, vem com alegria rever seus parentes e seus amigos, e é feliz por dela se lembrar. Aí eu pergunto aqui, nós não podemos imaginar isso. Durante a noite nós vivenciamos a condição espiritual, podemos não nos lembrar, mas durante a noite talvez ocorram muitos encontros aqui entre nós, muitas conversas, muita vivência no mundo espiritual, muitos encontros com esses parentes que partiram antes de nós. Aí eu pergunto, quem não se sentiria feliz estando no mundo espiritual e receber a lembrança de alguém que ama? Quem não gosta aqui de ser lembrado de forma alegre e positiva? Todo mundo gosta. Veja bem, quando nós falamos mal de alguém, quando nós vibramos por alguém, nós estamos emitindo vibrações doentes para essa pessoa, dando ela encarnada ou desencarnada. Na condição de encarnada, ele vai receber diante das vibrações e da condição que ele se encontre nessa vibração. No mundo dos espíritos, eles também vão receber nessas mesmas condições. Então, quando nós nos livramos de alguém, felicitando, sentindo-nos felizes por esse alguém, é como se fosse um chamado. É como se eles estão no mundo dos espíritos. E nós tivéssemos, vamos imaginar que nós lembrássemos dele, lembrássemos de forma alegre daqueles momentos felizes. Essa lembrança nossa vai chegar a esse espírito. É como se nós estivéssemos chamando esse espírito. Fulano. E fulano vai perceber a nossa lembrança. No mundo dos espíritos, é a linguagem que eles se comunicam, é o pensamento. A gente pensou, esses espíritos escutam. Então, eles ficam felizes nas nossas orações. Nos momentos de orações, quando a gente lembra deles. Aqueles momentos felizes que passamos com esse espírito, eles ficam agraciados por essas lembranças. Se o espírito está numa condição infeliz, ele vai receber isso como uma graça. É como que limpando daquela névoa escura em que ele se encontra. E se ele está numa condição feliz, e se eles tiverem condições de vir até nós, eles vêm. Quem nunca sentiu aquela presença agradável? De repente a gente está absorvido por uma leitura, ou fazendo alguma atividade em nossa casa ou no trabalho, e de repente a gente sente um abraço, a gente sente um afago, a gente sente a lembrança de alguém que já partiu. Será que isso é impressão? Muitas pessoas dizem que a impressão não, é a presença do Espírito ali. Eles vêm até nós. Nem todos os Espíritos têm a permissão para vir até nós. Aí poderiam perguntar por quê? Porque esses espíritos podem estar em processo de perturbação e eles estão em recuperação. Esses espíritos estão se recuperando no mundo dos espíritos. Aí chegar na nossa casa e encontrar a desordem espiritual, porque muitas casas, muitas residências têm uma desordem espiritual. Tem espíritos obsessores que convivem com aqueles seres. Imagine um parente nosso chegar no nosso ambiente e o ambiente está em desarmonia, ele vai se perturbar. Ele vai ver uma filha em desequilíbrio, ele vai ver a esposa em desequilíbrio, ou não tem preparo, muitos espíritos não têm preparo. Imagine muitas vezes aquele homem, aquela mulher muito ciumenta que levou consigo a ira do ciúme, e aí quando chega na casa, na residência, encontra a esposa ou o esposo lá, já casado, com outros filhos,
ele não tem preparo, ele se desequilibra. Então o espírito ele precisa se preparar para que ele possa retornar ao ambiente doméstico. Tem que haver um preparo. Logicamente que tem espíritos que estão lá sem permissão, mas eles não estão em recuperação. Eles estão perambulando, como dizer, em torno de nós, pela lei de afinidade. Eles não se desmaterializaram, estão apegados à matéria, e esse apego lhe prende aos familiares. Isso acontece e muito entre nós. Espíritos obsessores ligados aos encarnados. Por quê? Porque os encarnados alimentam aqueles sentimentos que o espírito alimenta. Não tem como ter um processo obsessivo se a pessoa não alimenta. Se a pessoa está absorvida por vibrações doentes, naturalmente ela terá espíritos com essas mesmas vibrações. Mas nós guardamos as afeições morais. Então o amor jamais se perde. Então não deveríamos nos preocupar. Veja aqui. Não esquece senão das afeições materiais. Então aqueles casamentos, aqueles encontros que foram feitos através das escolhas materialistas, aqueles se acabam. Aqueles permanecem onde começaram. Não existe afeição espiritual. Muitos encontros durante a mocidade, muito bonito. Logicamente que quando a gente se apaixona por alguém, a gente olha a questão física, mas a questão física, graças a Deus, existe gosto para tudo. As questões físicas não estão unicamente num padrão, mas quando os seres estão predispostos para se unir, eles se amam, eles se enamoram, eles se olham e se acham lindos. Seres que são lindos para um não são tão lindos para nós, e vice-versa. E a gente olha para aquela pessoa e acha ela muito linda. Mas a gente tem que perceber que na Terra vai haver o tempo, natural do tempo. A velhice vai chegar, nós vamos nos enrugar. A beleza já não vai ficando tão bela assim fisicamente. Mas existem pessoas idosas que são muito mais belas do que pessoas jovens. Porque o brilho do olhar, o brilho da vivacidade da vida, elas já perderam talvez o vigor da energia vital, mas elas têm um vigor espiritual inesquecível. Inclusive, eu tenho que falar aqui, eu não posso deixar de falar, que eu tenho uma pessoa que eu conheci essa pessoa, ela tinha 80 anos e ela tinha vida. O sorriso dela era cheio de vida. E nós fomos muito amigas. Hoje ela está conosco, na realidade espiritual. E ela tinha um sorriso cheio de vida, uma pele viçosa, apesar de estar bem enrugada, ela tinha uma pele viçosa e os olhos brilhavam. E hoje, até hoje, eu não esqueço do seu sorriso. Eu não esqueço jamais do seu olhar. Eu não esqueço jamais daquela baixinha tão linda e daquele encontro que Deus me permitiu, porque para mim foi uma mãe espiritual, não, é uma mãe espiritual e continua sendo até hoje. E as pessoas que a encontraram e que conseguiram enxergar, porque nem todos podem enxergar a beleza, né? E as pessoas que conheceram e conseguiram enxergar acham essa mesma beleza que eu também acho. Então, com o tempo, essa beleza física não vai estar na matéria. As pessoas materialistas se olham e não acham belo. Mas quando a gente ama, a criatura pode ter qualquer idade e continua lindo e linda. Isso é maravilhoso. O nosso velhinho, a nossa velhinha vai continuar lindo. Então o casamento não está na questão material. Porque senão os seres que vivem a questão material, a questão sexual, vão em busca de prazer e querem encontrar os seus parceiros e vão em busca daqueles encontros perturbadores. Encontros perturbadores. Não estamos dizendo se deve ser assim ou se deve ser assado. Estamos falando de uma maneira geral. Então, é preciso que a gente perceba que a afeição real, a afeição moral, essa permanece, ela é em tudo. Há pouco eu falei de uma pessoa que eu conheci em vida. Essa pessoa continua trabalhando conosco. Essa pessoa está trabalhando no mundo dos espíritos conosco. E é muito interessante que eu vou contar algo particular, que desde que eu conheci, no início ela dizia, nós vamos trabalhar
juntas. E olhava para ela e dizia, não, mas como vamos trabalhar juntos? Eu era bem mais jovem na época, e eu não entendia aquilo, mas ela já entendia. Ela só dizia isso, ela falava as coisas que eu não entendia na época. E depois tudo que ela falou foi se confirmando. E de fato nós ficamos trabalhando juntos. Ela na realidade espiritual e eu na realidade material. E a gente percebe que a afeição permanece. Não era uma parenta, não era do meu clã familiar, não estava no meu sangue, mas era sangue da minha mãe. Então isso é o que conta no mundo dos espíritos. Nós estamos ligados pelos amores espirituais e as amizades sinceras, elas perduram além da vida física. Então, aqueles que perderam o ente querido, aqueles que já perderam uma mãe, um pai, alguém que amou muito ou que ama, fiquem consolados que esses espíritos estão no mundo dos espíritos e que o amor deles permanece intactos. Essas mães vêm carinhosamente e abraçam seus filhos. Nesses encontros, nessas reuniões, eles estão conosco. Principalmente se eles já conheciam o Espiritismo, eles vêm às nossas reuniões, eles participam, eles nos abraçam, eles vêm esses encontros para matar a saudade de nós. Então, isso é muito bonito, isso é a realidade espiritual, ninguém vai morrer. Nós iremos darmos continuidade à nossa vida espiritual. Que Jesus nos abençoe, que a paz do Mestre esteja em cada coração. Muita paz.